No livro antigo é 117. No eletrônico é 52. O novo 119. Isso. 119. Nós paramos a último pedaço que a gente leu foi quando nos abrimos para legitimar a humildade em nossas vidas, adotando-nos como somos, aceitamos nossas imperfeições. A última coisa que a gente falou. Foi. A partir daí, eu tenho uma coisa aqui. Posso falar? Pode. Quando nos amamos, a ânsia de progredir transforma-se em fornalha crepitante de entusiasmo, distanciando-nos da atitude patológica de prestígio ou reconhecimento. Então, o que eu pude entender dessa frase é que toda vez que a gente busca prestígio ou reconhecimento, significa que a gente não se ama tanto assim. Porque senão a gente se bastava, só a gente fazer. Mas quando a gente precisa da aprovação ou da elevação dos outros, né? É porque a gente precisa, às vezes assim, não é nem massagear o ego. Eu não vejo por aí, Valéria, não vejo. Mas ter a aprovação do outro. Como, olha, você está fazendo certo, então aquilo me... Eu acho que é mais do que está fazendo certo, você é o melhor nisso que você está fazendo. É o ego também, né? Também. O reconhecimento é isso, né? É difícil, né? Bem complicado aí. Muito, 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 muito. E aí a gente fica, né, aquele assim, pô, ajudei aquela pessoa e ela nem me disse obrigado. Isso é reconhecimento. Você sabe que ontem eu fiquei pensando, porque assim, a Kátia, a irmã do Arnaldo, postou lá as naninhas, né, as flores. E aí eu falei pro Sérgio assim, eu não sei se eu escrevo ou não escrevo. Eu não sei se eu escrevo ou não escrevo. Porque quem fez as flores fui eu. Aí eu falei assim, o que eu vou dizer? Eu fiz as flores realmente para que, assim, me veio uma inspiração que cada flor que for colocada na sacolinha é um pedaço da Neuci. Da Neuci. Sim, a gente entendeu isso. Né? Mas eu falei, para que eu vou escrever? Né? Eu vou escrever, não vou escrever. Eu fiquei naquele sentimento. Você entendeu? Eu já fiquei, não, eu vou fazer. Mas foi uma gratidão muito grande por tudo que ela nos ensinou durante esses anos, né? Foram muito tempo nos ensinando. Ela nos deu a oportunidade de colocar em ação o que a gente pode fazer. Né? E o texto da Kátia foi perfeito, né? Ela fazia aquilo tudo sozinha. Tudo sozinha. A gente teve que se juntar um monte de gente para sair o projeto. Mas saiu. Saiu, E ela fazia sozinha, mas tudo bem, vai. É que a semente germinou, né? A semente germinou. Germinou. Eu tenho mais um aspecto disso aí, tá? Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Tá. Às vezes a gente faz as coisas para agradar as pessoas, né? E na hora que a gente faz para agradar as pessoas, passado um momento, aquela pessoa nem dá mais bola pra gente. E a gente fica magoado com isso. Então isso daí também é uma questão da falta de amor, não é não? É porque assim, você tem que agradar a pessoa por quê? Se você quer agradar a pessoa porque você gosta da pessoa, você não vai ficar esperando nada em troca. Mas se você agrada a pessoa para ter aquele olhar, para ter aceitação, então você vai esperar alguma coisa. E aí, quando não consegue, se frustra. Dói. Né? Fica decepcionado. Mas a pessoa não estava nem aí, nem sabe que você precisava disso. Ela no tempo dela e tu tá no teu aqui sofrendo, doído, chorando as pitangas, mas ela não sabe, né? Porque para ela não é importante. É difícil, né? A gente vai analisando assim, você fala assim, nossa, como a gente é complicadinho, né? Quando a gente encontra o doutor Inácio,
Que ele fala que a gente é complicadinho, ele não fala, eu acho que a gente Aí é. você vai lá, reclama de tudo isso, ele olha pra você e te dá uma vassoura. Não, uma vassoura. E não é pra voar, é pra trabalhar. Não é pra voar. Vamos lá? Algo mais? Nós que tornamos complicado, né? Eu marquei no final dessa página, no último parágrafo, a expressividade da responsabilidade na obra do Cristo obedece a 2 fatores: a necessidade de remissão perante a consciência e merecimento adquirido pela preparação. Aonde que tá isso que eu não achei? Ela falou no final desse parágrafo. Tarefas maiores. Começa o parágrafo em tarefas maiores. É o último parágrafo. Tá, entendi. A minha internet está ruim, não estou ouvindo. Tá oscilando, Silviane, é verdade. A expressividade da responsabilidade. A expressividade da responsabilidade na obra do Cristo obedece a 2 fatores: necessidade de remissão perante a consciência e merecimento adquirido pela preparação. Onde está isso? É no final da folha. No parágrafo começa tarefas maiores. E no finalzinho desse parágrafo fala que em ambas situações predomina uma só receita para o aproveitamento da oportunidade: esforço, sacrifício, renúncia, humildade. Também marquei. Mas é interessante, né? Porque aí a gente começa a se olhar quando a gente está em algum trabalho, se a gente fica olhando toda hora para o relógio, não é verdade? Sim. Porque tem, sim, se é esforço, sacrifício e renúncia, o relógio fica na gaveta quando você fala em renúncia, né? E tem aquela pessoa que se é o dono do trabalho, aí não tem humildade. Né? Então, eu só estou tentando entender de novo essa frase aí, a expressividade. Eu acho que eu entendi essa frase aqui da seguinte forma, que quando a gente trabalha por Jesus, a gente trabalha por 2 motivos. O primeiro, a necessidade de remissão, né? Porque a gente já fez muita coisa no passado. E aí, perante a consciência, mas eu diria um pouco mais assim, perante o inconsciente, né? Porque nem sempre a gente lembra daquilo que gerou a necessidade de remissão. E merecimento adquirido pela preparação. Por quê? Porque para você trabalhar na obra de Jesus, você tem que se preparar para isso. Se preparar. Você se prepara, você ganha o merecimento de trabalhar na obra. É legal. Mas desculpa te interromper, mas será que precisa da preparação para trabalhar na obra do Cristo? Às vezes a pessoa, com toda a boa vontade do mundo dela, ela não disponibiliza. Eu vou até relembrar um fato. Um homem muito pobre, numa favela, passou isso no Luciano Huck. Ele era muito pobre. Ele resolveu fazer comida para pessoas mais pobres que ele dentro da favela. E ele descia um morro para buscar ajuda, recolher alimento para fazer para as pessoas mais pobres que ele ainda. Ele dava marmitinha no morro para as pessoas. Ele e a mulher começaram a fazer marmita para dar para as pessoas carentes no morro. Que preparo ele tinha? Ele tinha só o amor, a boa vontade de fazer. Não é uma situação? Mas ele aprendeu a fazer marmita. Ele fazia a marmita, ele utilizava o conhecimento dele, porque todo mundo acha que o conhecimento que a gente adquire para as coisas materiais são para as coisas materiais apenas. Mas não. Às vezes esse preparo vem para que a gente realize a caridade, né? Eu vejo de uma outra forma, não que você esteja errado, mas a preparação dele foi ele ter esse olhar de ver que o outro precisava mais do que ele. Então, esse é o preparo do espírito. A gente vê que muito... nem sempre veio da terra, né? Que não vem da terra. O lado matéria, é o lado interno. É essa preparação. Porque, assim, você pode estar passando por um monte de gente, mas você não conseguir sentir que aquela pessoa necessita. E que você pode dar. Né?
a palavra, dá o olhar. Então, olha, ele não tinha, mas ele tinha o preparo. Eu consigo me colocar, então eu vou lá. Esse é o preparo para trabalhar por Jesus. Vamos contar uma historinha sobre esse espírito. Imagina que ele fosse uma pessoa de muitas posses em outras encarnações e não dava a mínima para o próximo. Aí no plano espiritual ele falou assim: puxa vida, eu fiz errado, eu vou me preparar para que numa próxima encarnação eu venha bem pobre e mesmo assim eu consiga dar a assistência a quem necessita mais do que eu. Então ele se preparou, né? A gente às vezes fica muito focado na carne, né? Mas o preparo ele vem no agora, né? No agora. É isso aí. Eu entendo assim, né? Que a gente tem esse... Bom ponto. Obrigada. Amada mestra. Não, agradeço a eles. Algo mais? Não, aqui não. Na página. E tu não colocou em ninguém? Mas esse já está na próxima página, né? Mas esse daqui negócio é da próxima página. Eu coloquei naquele parágrafo na página 53 do eletrônico já, né? 117 do antigo. Naquele parágrafo que começa quem se impressiona, está escrito assim: ninguém imagina a natureza das tormentas que experimentam os corações sinceros para aprenderem a lidar com o assédio das multidões, atribuindo-lhes virtudes ou qualidades que eles sabem ainda não possuírem. Isso daqui eu marquei basicamente porque teve um momento nos nossos trabalhos de vibrações que as pessoas começaram a agradecer pelo trabalho que o outro estava fazendo. E aí eu falei assim: gente, não faz isso porque isso estimula o meu orgulho. Não, né? Inclusive você falou para mim, posso te pedir uma coisa? Você falou assim, não me agradeça, mas você sabe, na ocasião eu fiquei assim, falei, mas eu não estou agradecendo pelo fato de você estar fazendo por as palavras somente serem bonitas, pela boa vontade, porque toda vez que vocês falam assim, alguém quer fazer a vibração, aí ninguém se coloca. Então, se ninguém se colocar, não tem ninguém para fazer, então são sempre vocês. Nesse sentido que eu agradeci, que vocês sempre se disponibilizam a fazer, entendeu? Não, eu entendi o seu ponto, mas eu queria que você entendesse o meu ponto, né? O meu ponto é, toda vez que eu recebo, eu já falei que eu estou trabalhando o orgulho dentro de mim, né? Mas toda vez que eu recebo um agradecimento, sinceramente, aquele comichão do orgulho se mexe lá dentro do meu coração, entendeu? E é nisso que eu estou falando. Agora a gente vê, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo, que são espíritos aí proeminentes dentro da... Imagina o trabalho que eles não têm interno para poder lidar com isso, né? Sem deixar que isso os afete, né? Para trabalhar a humildade, né? Como você diz. Para trabalhar a humildade. Isso é o que mais isso é o que mais nos derruba. Né? É o que mais nos derruba. E ele fala isso, eu sou... O orgulho? O orgulho? O orgulho é o que mais nos derruba. Nós que assim, vamos lá, que tem uma certa liderança dentro do espiritismo, de qualquer religião, é o que mais nos derruba. E eu sou como que diz assim, uma testemunha do quanto que ele luta, mas o quanto que as pessoas massageiam. E ele falava assim, como é que é? As pessoas massageiam e você taca. Você vem no contrário. Porque eu falei assim, não é bem assim. Tem um lado positivo, tem um lado muito bom, mas também tem um lado sombria. Então eu falava assim, as pessoas sempre massageavam tanto esse lado, que eu falava assim, não infla porque vai cair. E eu mostrava isso, a gente sempre conversa. E da mesma forma, ele comigo, para que a gente não caia nessa armadilha. Porque é muito fácil, viu? Eu vou falar para vocês porque nós iniciamos tudo essa questão do Pingo de Luz pela inspiração do plano espiritual, né? É muito fácil a gente ficar... Vai descido, né? Por a gente ter aí esse grupo que está estudando, o grupo de vibrações, a gente ter aí já atendido quase 120 pessoas na assistência espiritual, nós estamos com 22 agora. É muito fácil ver você ficar envelhecido, tá vendo? Nós criamos isso, olha como está indo legal, né? Mas não é isso, né? É um trabalho de um grupo.
um grupo de encarnados e desencarnados e você assumir para si a autoria de alguma coisa que você é simplesmente uma ferramenta, é ser muito arrogante, né? Nós estamos na arrogância 2, é ser muito arrogante. Então, o que a gente precisa aí eu estou saindo um pouco, né, disso aqui, mas o que a gente precisa é gente que esteja do lado da gente, arregaçando as mangas para fazer esse trabalho, que não é uma obra do Sérgio e da Valéria, é uma obra de Jesus. A única vantagem que a gente tem é que a gente está recebendo a recompensa de ter se preparado para isso. Todos nós, porque vocês também se prepararam para isso, né? Porque nós estamos trabalhando, fazendo as vibrações para pessoas necessitadas. Então, também são colaboradores. Tá bom? É isso. Aí, assim, no parágrafo de baixo, eu acho que assim, é bem interessante aquilo que o Sérgio complementa. Não existem pessoas mais ou menos valiosas no serviço da implantação do bem na Terra. Existem resultados mais abrangentes e expressivos que outros. No entanto, não conferem privilégios ou são sinônimos de sossego interior aos seus autores. Existem inúmeros trabalhadores da doutrina que exercem excelente atuação, com invejável rendimento e sente-se de alma oprimida. Porque essa opressão realmente vem pelas vibrações que as pessoas colocam, muitas vezes nesse intuito da gente ter, eu falo de mim, muitas vezes eu me sinto, e eu não me sinto nada superior, eu sei de todos os meus erros e de todas as minhas dificuldades, mas muitas vezes eu trabalho oprimida, porque a gente sabe onde vai dar o resultado, você fala, como diz o Sérgio, você é a mensageira do mal, você fala, ó, vai por ali, você vai quebrar a cara, tal. A pessoa quebra a cara, o trabalho sofre, mas a gente tem que aguentar porque é a experiência que todo mundo precisa vivenciar. Cada um tem que vivenciar a sua experiência. E é assim, às vezes é doloroso porque a gente vai ganhando essa experiência e fala, não vai dar certo, isso aqui vai quebrar a corrente, isso aqui não vai dar certo. E aí você vem com alerta, aí não, você é chatinha, você é cobradora, você é assim, sabe? Aí acontece, e aí você tem que sair catando os caquinhos e refazer, mas aí você entende que você tinha que passar por aquilo, e aí é onde que dá a opressão. Para mim acontece muito isso. O que foi? Tô vendo onde você tá. Eu tô aqui, você tá aqui. Eu tô na página 118. É 120 a nossa. A eletrônica é a... Ixi, Maria. 53. E aí tem uma parte aqui que eu também coloquei. Uma das mais graves angústias dos espíritas internados no Hospital Esperança é a revolta que nutrem contra si mesmo, quando conscientizam não serem tão essenciais e importantes quanto supunham no plano físico. Por quê? Porque a gente que já dirigiu, que tem uma certa liderança, acho que assim, na hora que a gente desencarnar, o trabalho morre, né? Acaba. Triste ilusão. Triste ilusão, porque vem de uma maneira diferente, quem vai substituir dá um gás, vem com ideias e tal, e a gente quem está no plano espiritual se sente totalmente triste, porque... Não estão nem notando a minha falta. Não sentiram nem minha falta. É isso, é pior que eu disse, nossa, eu saí de lá e a coisa evoluiu, né? Tem eu não sei, eu acho que não é, tem um livro que explica isso, que a dirigente não permitia que houvesse incorporação. Existem muitas casas espíritas que são espíritas, mas sem espíritos. Você não pode incorporar. Aí ela desencarna. E ela tinha, né? A gente sempre tem aquele braço direito, que são as afinidades. Aí esse braço direito assumiu o lugar dela. E o que ele fez a primeira coisa? Botar incorporação. É evidente. Se a gente trabalha numa casa espírita, a gente precisa entender o que o plano espiritual quer da gente. Não é a nossa ideia, é o plano espiritual. Aí ela pediu ela precisava rever a casa, ela queria rever a casa.
Quando ela entrou, quando foi permitido, depois de muito tempo, e ela viu todas as mudanças, ela passou mal, tiveram que retirá-la, adormecê-la, ela entrar em assistência no plano espiritual, porque ela falava assim, eu estou revoltada, ela conta, eu estou revoltada, olha o que ela fez, ela acabou com a minha casa. Não é minha casa. Não é o trabalho dela, é o trabalho do Cristo. Né? Então a gente tem muito disso, sim, os espíritas, quando a gente está arraigado naquele negócio, é bem preocupante. Eu já terminei. Eu tenho o parágrafo que começa assim, por mais nobre que seja, eu notei essa primeira frase, né? Por mais nobre que seja a tarefa a nós entregue na seara, recordemos, os méritos devem ser transferidos para a causa do nosso mestre. Isso é muito fácil de esquecer. Sabe por quê, gente? Quando a gente trabalha numa casa espírita, por exemplo, né? A gente realiza aqueles trabalhos e a gente fala assim, nós estamos fazendo isso, aquilo, outro. Muitas vezes se esquece de que nós somos as ferramentas do plano espiritual, quem realiza são eles. Apenas o instrumento, né? Foi eu que fiz, né? Não, foi o plano espiritual que fez, apesar de mim, né? Porque geralmente os encarnados colocam um monte de problemas na realização dos trabalhos, né? E aí... O que a Valéria lembrou? Mas é verdade, eu tô rindo porque assim, quando a gente vai ser, nossa, nós fazemos, se a gente não atrapalhar, já é bom demais. Se eles conseguirem trabalhar de vento em popa, pegar nossa energia e transformar, tá perfeito, a gente realmente fez alguma coisa, mas na grande parte das vezes a gente sempre apronta alguma. Aí fala assim, não, mas eu estudei, eu me dedico, que não sei o que lá, e de repente você está no trabalho lá e a pessoa está sentada lá de olhos fechados, né, com aquela aparência de que está totalmente dedicada, mas dentro fala assim, puxa vida, quando terminar o trabalho vai dar tempo de assistir a novela, o final da novela. O trabalho correndo lá, né? Deixa eu pegar. Como é que vou dar para comer um pastelzinho ali. Vou passar a comer um pastel. O pastelzinho, né? Tô com uma fome, vou comer um pastelzinho. Mas a voz dessa dirigente me irrita tanto. Essa música. Eu sempre falo para baixar o volume daquela música, ninguém... tudo lá na mente, né? A pessoa tá de corpo presente, mas não tá com o espírito encarnado do trabalho, né? E você acha que assim, isso não acontece? Pergunta, se não acontece pro plano espiritual, aí você fala assim, mas o que vocês são? Nós somos espíritos imperfeitos, a perfeição é de Deus e nós buscamos. Mas quando a gente tá meio assim... Só um exemplo, eu dirigi a câmara de passe e eu tinha um relógio que de hora em hora fazia assim... Cri, cri, cri. Pois não teve uma trabalhadora que veio para mim e falou assim, tem como desligar esse barulhinho que me irrita demais? Pronto. Ai, que barulho que é esse? Então, assim, gente... Ela perdeu a concentração. Nossa, com um cri-cri, mas imagina... De 1 em 1 hora, né? De 1 em 1 hora. Não, e outra coisa, né? As casas dos lados, o pessoal quebrando o pau, televisão... Qual é o barulho? Ela era o meu relógio que atrapalhava ela, entendeu? Então, tudo bem, vamos lá. Nós não estamos para falar dos outros, estamos para falar de nós. Mas de nós. E eu anotei a outra frase também, pulando uma frase. Deveremos periodicamente nos perguntar: que tenho feito dos bens celestes a mim confiados? Cargos, mediunidades, recursos financeiros, influência do verbo, a arte de escrever, o talento de administrar, a força física, a saúde, a inteligência, enfim, todos os bens com os quais podemos enriquecer nossa caminhada de espiritualização. Estarei os utilizando para o crescimento pessoal e de outros? Consigo perceber minha melhora no uso desses recursos? E por que eu anotei, né? O pessoal começa a trabalhar na seara espírita e acha que o trabalhador bom é o médium. O resto é tudo do segundo nível, né? Mas olha, os bens confiados
recursos financeiros, influência pelo verbo, a arte de escrever, o talento de administrar. A pessoa pode ser que não seja médium, tome medicação que não possa dar passe magnético, não tem o dom da palavra, mas ele administra aquela casa espírita de forma exemplar. Perfeito. Não é verdade? Esse é o talento que Deus deu. E foi colocado naquela casa, naquele momento, para fazer aquele trabalho, porque era o que precisava. Né? E aí a pessoa fala assim, eu não vou continuar a doutrina espírita porque eu não sei esse negócio de mediunidade, eu não vejo nada, não sinto nada. Né? Então, a gente tem que perseverar e utilizar as nossas habilidades para o bem. São esses os dons, os talentos que Deus nos dá para que a gente possa fazer alguma coisa em benefício dos outros e o nosso próprio benefício. Eu sempre falo a mesma coisa. Kardec, ele só iniciou, ele não terminou a obra dele. E quando ele colocou lá as nomenclaturas, os tipos de mediunidade, ele não falou que estava encerrando aquilo. E surgiram um monte de mediunidades depois, mas que muita gente tem dificuldade de aceitar, porque não está em Kardec. Aí começa. Talvez nem surgiram depois, elas já existiam, só não deu tempo. Mas as pessoas não tinham ainda a maturidade para entender que aquela... a empatia já poderia existir há muito tempo. A empatia. Não é empatia. A empatia. Empatia. Será que a gente consegue terminar hoje? Vamos... Eu tenho mais 2 pedaços aqui. Você? Você sempre coloca tudo no seu... Essa honestidade emocional inicia-se com as perguntas. Por que estou sentindo o que eu estou sentindo? Qual o nome desse sentimento? Qual a mensagem meu coração está me indicando? Estarei disputando com alguém nas atividades? O que penso sobre meu semelhante será realmente a verdade? Por qual razão alguém me causa o sentimento de inveja? Por que me sinto diminuído perante uma determinada criatura? Assim, você vê que as perguntas não têm relação com o outro. Tem relação com a gente. Tem relação comigo. Eu tenho que fazer as perguntas para eu responder o porquê que eu estou assim. As pessoas são só o estímulo para que a gente tenha esse sentimento e analise esse sentimento. Eu acho que o que mais me chama a atenção é que qual a mensagem meu coração está me indicando. Porque toda vez que a gente não está bem, o coração não está, os sentimentos não estão legais, é o coração nos dando uma mensagem que alguma coisa a gente precisa olhar. E mais alguma coisa? Tem mais um. Então vá. Alguém tem mais alguma coisa? Senão ele falando, a gente encerra. Tem somente eu marquei. Só o sentimento isso também. O sentimento de indignidade é o reverso da arrogância. O complexo de inferioridade é a resultante dos desvios clamorosos nesta longa caminhada evolutiva. Esse daqui também eu marquei, achei muito importante. Esse. Bacana. Vai. Eu marquei a última frase. Que é do livro dos Espíritos. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Muito legal isso, né? Isso. E aqui é a descrição do mundo de regeneração, né? Nós temos as portas de entrar. Olha, eu tenho aprendido demais. Assim, esse livro sempre é um aprendizado diário quando a gente faz a leitura. Vamos para o capítulo 10, Sombra Amigável.